Dando continuidade aqui aos comandos de controle, temos aqui um outro algoritmo na representação narrativa. Eu vou fazer a leitura dele para vocês. Esperar na calçada, olhar o semáforo. Se o semáforo estiver fechado para o pedestre, aguardar. Se o semáforo estiver aberto para o pedestre, caminhar na faixa. Andar até chegar do outro lado da rua. Então vamos ver a representação desse algoritmo, só que representado de uma forma diferente, representado na forma de diagrama de blocos. Então temos aqui o início, esperar na calçada, olhar o semáforo, semáforo aberto. Se for verdadeiro, ele vai seguir esse caminho aqui e caminhar na faixa até o outro lado da rua e finaliza o algoritmo. Só que a gente tem a presença de uma estrutura um pouco diferente daquela que a gente já viu, que é, se o semáforo não estiver aberto para o pedestre, ele vai ter que aguardar e olhar o semáforo, ou seja, repetir novamente aquilo que ele já tinha feito. Então ele vai esperar na calçada, olhar o semáforo, semáforo aberto? Não. Então ele vai aguardar de novo, olhar o semáforo. Semáforo aberto? Não. Aguardar, olhar o semáforo. Então ele vai repetir esses passos várias vezes até a condição for satisfeita. Então, qual que é a condição? O semáforo abrir ou o semáforo fechar. Enquanto o semáforo estiver fechado, ele não pode atravessar a rua. Ele só vai atravessar quando o semáforo abrir para ele, para o pedestre. Aí, caso não esteja aberto, ele vai repetir esses passos aqui até abrir o semáforo. Ou seja, é uma estrutura um pouco diferente daquela que a gente já viu. Porque naquela do se, não há uma repetição. Simplesmente há uma bifurcação, um desvio de caminhos. E tem dois caminhos naquele exemplo que a gente viu. Nesse caso aqui, já é uma repetição, é um laço de repetição. Vai ser repetido determinados passos, determinadas instruções, até que a condição seja satisfeita. Seguindo a apostila, a gente vai ter o vamos praticar. Nesse caso aqui, vai estar estudando essa questão do laço de repetição. Só para lembrar, no Portugal, esse laço de repetição aqui, ele vai chamar enquanto. Então, enquanto a condição for satisfeita, o laço vai executando. Ele vai repetindo. Enquanto quando ela não for satisfeita, aí sai da repetição, sai do laço de repetição. E nas linguagens de programação, muitas linguagens, o nome é while. Tanto é que na que a gente vai ver, na linguagem que a gente vai utilizar a nomenclatura while. A palavra reservada da linguagem é while para representar. Só que isso mais para frente a gente vai entender melhor. Aí, no caso, esse vamos praticar vocês vão fazer, colocar lá no formulário, salvar em PDF e fazer o envio. Quando vocês abrirem o formulário, vocês vão entender direitinho como que vai funcionar essa questão do envio dos exercícios. Vamos entrar aqui na outra parte. Isso aqui já é um pouco mais diferente das duas que a gente viu. Nós vimos o se, que é a estrutura de condição. Nós vimos o enquanto, que enquanto uma condição for satisfeita, o laço vai repetindo. E agora a gente vai ver uma questão um pouquinho mais diferente. Nesse caso aqui, nós temos também um laço de repetição. É uma forma de laço de repetição. Só que, naquele laço de repetição que eu acabei de falar, enquanto a condição for satisfeita, ele vai sendo executado, certo? Nesse laço de repetição aqui, tem uma quantidade específica de repetição. Nesse caso aqui do exemplo, é um exemplo do mundo real, né? Que é um pedacinho do modo de preparo de um bolo. E aqui, o laço de repetição está representado nessa parte aqui, ó, na questão de inserir os ovos junto aos ingredientes para fazer o bolo. Só que a questão do ovo, eu já tenho a quantidade exata. Eu sei quantas vezes que o laço vai ter que rodar. Nesse caso aqui,
para atravessar a rua, eu não sei que momento que vai abrir o semáforo. Então, enquanto o semáforo está fechado para o pedestre, eu não vou atravessar. A hora que o semáforo abrir, aí eu vou atravessar a rua pela faixa. Beleza. Só que eu não sei a quantidade de vezes que eu vou esperar, não sei a quantidade de vezes que eu vou ter que olhar para o semáforo, certo? Nesse caso aqui, desse laço, eu já sei a quantidade exata de vezes que o laço tem que rodar. Por quê? Porque o laço está presente aqui nessa parte da quebra do ovo, da inserção do ovo na receita. E eu sei que são 3 ovos, né? Então, o laço tem que rodar 3 vezes. Então, vamos ver aqui, ó. Tem um início, pegar um recipiente, despejar a mistura da massa para bolo, quebrar um ovo, colocar a clara e gema no recipiente. Deu menos de 3 ovos? Então, até agora eu quebrei quantos? Um ovo. Então, tem um ovo lá já misturado na massa do bolo. Deu menos de 3 ovos? Sim, ainda é menos de 3 ovos. Tem um ovo, então é menos de 3. Então, é verdadeiro. Eu vou seguir esse passo aqui, ó. Quebrar outro ovo. Vou para o outro passo. Colocar a clara e gema no recipiente. E voltar aqui para o caminho. Deu menos de 3 ovos? Eu tenho 2 agora, que é menos de 3. Então, verdadeiro. Quebrar outro ovo, colocar a clara e gema no recipiente e voltar aqui para o caminho. Deu menos de 3 ovos? Não, que agora eu já tenho 3, não é menos, é igual a 3. Eu tenho exatamente 3 ovos, então é falso. Então eu vou seguir agora esse caminho aqui. E vou dar continuidade ao curso. Colocar 160 ml de leite gelado e dar continuidade ao curso até chegar no final. Então vocês conseguiram perceber? Vamos recapitular a diferença de cada um dessas estruturas. A primeira aqui, que é a estrutura condicional, eu tenho, nesse caso do exemplo, eu tenho a presença do losango, que representa uma estrutura condicional, uma condição. E tenho 2 caminhos aqui, que ele vai seguir caso a condição seja satisfeita. Já nesse laço de repetição, aquele é a estrutura condicional. Esse aqui é laço de repetição. Nesse laço de repetição, enquanto a estrutura for satisfeita, eu vou executar esse bloco aqui. Ele vai ficar rodando enquanto a condição for satisfeita. Eu não tenho uma quantidade de vezes exata. Quando ela for satisfeita, ele dá continuidade ao curso. Mas enquanto ela está sendo... Aliás, quando ela não for satisfeita, ele dá continuidade ao curso. Mas enquanto ela estiver sendo satisfeita, aí tem que ir dando interações nesse bloco aqui. Ele tem que ficar girando, girando. Já nesse laço de repetição aqui, eu já tenho a quantidade exata de vezes que esse bloco tem que ser executado. Que no caso do exemplo, são 3, porque eu vou quebrar o ovo 3 vezes. Então tem que acontecer esse procedimento durante 3 vezes. Então já tem uma quantidade exata de vezes que ele vai ser executado esse bloco. Seguindo a apostila, vai ter um outro praticando, né? Vamos praticar. Vocês vão fazer o exercício, inserir lá no formulário para fazer o envio. E para finalizar o primeiro capítulo e a primeira aula da apostila, vocês vão fazer esse desafio. Ele é um desafio que vai trabalhar muito com a questão da lógica e vai trabalhar muito com a questão do diagrama de blocos. Para vocês desenvolverem, conseguir chegar na resposta, vocês vão ter que aplicar conhecimentos já adquiridos até aqui a respeito da funcionalidade de cada forma do diagrama de blocos. Tem algumas dicas lá na apostila também, que algumas cores ajudam você a desvendar, outras já te atrapalham um pouco. E eu espero que vocês consigam fazer todos os exercícios. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para ajudar. Tem dúvidas sobre a disciplina, sobre a matéria, sobre o conteúdo, vai lá no fórum. Eu vou tentar resolver o seu problema, eu vou tentar explicar, correr atrás, procurar a melhor forma de te explicar para você entender. Não dê prosseguimento ao nosso curso, às disciplinas, aos exercícios, aos conteúdos, ficando com dúvida. Tem dúvida? Eu explico de novo, quantas vezes for necessária, eu explico de forma textual lá no fórum, eu gravo outro vídeo tentando explicar melhor.
E aqui, esses vídeos eu passei de uma forma bem rápida mesmo, é só para explicar, para vocês se interarem em relação ao conteúdo, aos tópicos da apostila e como vocês vão seguir essa questão da apostila. Mas é só nessa parte inicial mesmo que vai ser dessa forma, porque eu vou seguir a mesma metodologia. Nas próximas, se funcionar e se der certo, eu vou seguir a mesma metodologia. Vocês vão assistir uma explicação a respeito dos tópicos da apostila, depois vocês vão fazer uma leitura da apostila, realizar os exercícios, fazer o envio e responder os formulários que vai estar disponível lá no Moodle. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma. Qualquer coisa, sugestão, pode mandar para mim, eu estou à disposição. E é isso, vejo vocês na próxima aula.